Bem-vindos a mais um Restartcast, o podcast que conta histórias de vida e transforma outras vidas. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, uma convidada ilustre, uma convidada que tem muito a contribuir com vocês, com muito a contribuir comigo. E hoje eu estou recebendo aqui Márcia Andréia. Márcia, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente para contar história, para aqui no Restartcast também transformar vidas. E vamos começar, Márcia, você se apresentando, dizendo quem é a Márcia, né? Porque a gente vê a Márcia assim, parece que a Márcia sempre foi isso, né? Veio onde está, sempre foi isso. Me conta, Márcia, quem é a Márcia? Ih, amiga, deixa eu te falar. Eu sou primeiro uma filha amada do Senhor. Amém. Eu sou aquela que... a improvável, aquela que as escolhas não foram as minhas, mas foram a que Deus quis para a minha vida. Então, isso, assim, tem um peso muito maior, né? Eu estar aqui hoje também foi um desejo do coração do Senhor. Sim, amém. Porque eu não sabia nem que eu estaria em São Paulo. Mas aqui eu estava por um propósito. Quando eu cheguei aqui, acredita em mim, Deus falou de uma forma poderosa. Amém. Eu estava sentada, só vendo o podcast anterior, né, a sua gravação, e a porta do Gelágua abre. Só que a porta você tem que tocar, porque é um toque mágico. Sim. Ela não abriria jamais sozinha, Sim. porque ela tem que destravar. E naquela hora eu olhei e disse assim, Senhor, o Senhor é tão lindo. Qual é a porta que o Senhor está abrindo para mim? Uau. Então, Uau. assim, eu escolhi na minha vida olhar para as circunstâncias com um olhar positivo. Uau. Eu nunca olhei com um olhar assim, dizer assim, isso é para o meu mal, isso é para me destruir, isso é para me maltratar. Então, essa visão que eu tenho das pessoas, mesmo diante de uma injustiça, mesmo diante de palavras duras, ou de virar as costas, para mim, ao longo da minha vida, eu entendi que era para o meu crescimento. Uau. Então, eu assumi um papel muito resiliente na minha vida. Mas eu sempre comuniquei para mim. Eu não deixei que aquela dor fosse consumada. Mas eu sempre trouxe para mim assim, o que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que me posicionar? Porque isso não combina comigo. Mas se eu atrair, é porque eu preciso realinhar os sentimentos, o comportamento, né? Então, assim, desde pequenininha. Mas depois do método CIS, foi muito mais acirrado. Depois de todo o treinamento da Febracis, foi muito mais acelerado esse processo de consciência dos meus atos, entendimento, autorresponsabilidade. Fica tudo mais fácil, né, Márcia? Ficou tudo mais fácil. Então, assim, você compreender o lado do outro, ver a pequenez ou a grandeza e não se sentir nem menor nem maior. É isso. Então, isso me ajudou muito. E quando a porta abriu, eu disse, que bom, Senhor, que eu estou aqui nesse lugar. Pela Márcia, que eu quero bem, que eu já amo há muito tempo, né, Márcia? Uau, obrigada. Nossa Eu também, desde o primeiro dia, né, que nós nos vimos, a gente já teve essa conexão. Foi. E, apesar da distância, não coisa, mas quando eu cheguei, eu disse assim, Deus, o Senhor tem algo para mim, para me trazer aqui, né? E aí eu fiquei enlouquecida, porque você tem seu livro, Sim. Eu estou escrevendo um livro, né? Já estou quase finalizando. E os dois têm mais ou menos a mesma proposta. Sim, sim. Márcia, mas me conta um pouco de onde você nasceu e cresceu. Porque você veio de algum lugar, não é? Você nasceu em algum lar, né? E as transformações, e o que você chegou? O que você passou para chegar hoje, onde você está? Tá. Meus pais são nordestinos, minha mãe cearense, meu pai maranhense. Se encontraram em Fortaleza, se conheceram, se casaram lá. E foram morar no interior do Maranhão, a cidade natal dele, da família do meu pai. E a minha mãe disse, não, eu quero que meus filhos nasçam uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade grande. Sim. A cidade dele era tão pequenininha que Fortaleza era cosmopolita. Sim. Hoje é a quarta maior cidade do Brasil. Hoje é. Terceira, mas na época era bem desenvolvida também, comparada àquele lugar. E eu e meus irmãos nascemos em Fortaleza. Sim. Então, dias antes de vir para dela ter neném, ela foi para Fortaleza e nós nascemos lá. Só que com o primeiro mês, nós fomos de volta para casa. Sim. Mas a gente muito pequenininho, sei lá, 3, 4 anos, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro.
Você ficou uma parte do tempo no Rio. Meu pai estendeu os negócios para lá e nós todos fomos para lá. E chegando no Flamengo, as iluminações públicas eram de 12, 15 metros, né? Aí eu olhei e disse assim, nossa, mãe, que pau de luz grande. Tô desse tamanho assim. Você já era atenta a isso, né, Márcia? O que tem de ligação desse tempo para cá, para arquitetura, né? Que você é arquiteta de formação e atua, né? E você faz as coisas ficarem bonitas. Vocês não sabem, mas ela já chegou mudando algumas coisas aqui, porque ela tem um olhar que nós não temos. Que ligação tem daquele tempo já para a arquitetura, para aquilo que você é hoje, Márcia? É assim, você começou perguntando para mim, mas e a estética na sua vida? E a estética? A estética na minha vida acho que é preponderante para o que eu estou fazendo hoje e o que eu vou fazer amanhã. Sim. Porque as minhas duas famílias, as minhas duas vós maternas, eram extremamente sofisticadas, extremamente elegantes, extremamente vaidosas, preocupadíssimas com o portar, com o vestir, sabe? Sim. Por um lado ruim, com a opinião alheia. Opinião alheia. E a minha mãe, lógico, absorveu isso, né? Tá em duas famílias com o mesmo perfil. Então, minha mãe foi muito exigente com a minha postura, com meus modos. Então, todos os cursos que você pensar para uma mulher ser elegante e saber como se portar, o que vestir, o que isso, fora o que ela já tinha me ensinado. Sim. Que a mamãe sempre foi ícone de beleza, de elegância em todos os meus colégios. Gente, você precisa mostrar a mãe dela depois, porque ela é um retrato de elegância. A mamãe até hoje. Hoje eu liguei, estava chegando aqui. Aí, pai, cadê a mamãe? Ai, tá no cabeleireiro, filha. Eu digo... Um lugar que ela gosta de estar. Lugar sempre. Que todas as minhas avós e ela gostam, né? Sim. De estar. E eu não vou mentir também, né? Também gosto. Ficar bonitinha. Apresentada, não é? Então, assim, eu fui muito treinada ao perfeccionismo. E isso me atrapalhou muito. Porque tem a máxima que diz, né? Melhor feito do que perfeito. Sim. Mas quem cresceu com essa crença, entendendo que não podia nem desviar para a esquerda, nem para a direita, 1 milímetro, foi muito ruim para mim, para a minha jornada. Então, muitos sonhos, muitos projetos que eu deveria ter feito, não aconteceram no tempo. Porque teria que ser perfeita. Porque teria que ser perfeito. E esse olhar para diferente que você tinha para arquitetura, como foi? E aí, deixando isso de lado... Mas deixa eu só te falar uma coisa antes. Quando você começou, você falou sobre o método CIS. Quando você começou, foi quando você teve a transformação. E a gente, às vezes, cuida muito dos de fora, né, Márcia? E a gente esquece de cuidar dos de dentro. Exato. E nós pensamos muitas vezes que... Vocês não sabem, mas a Márcia é irmã do Paulo Vieira, que é quem dirige, né, o criador do método CIS, que transforma. Então, as pessoas acham que não imaginam que você senta lá para fazer o método CIS para ser transformada, né? Como aluna para ser transformada. Fala um pouco sobre isso, Márcia. Na verdade, na jornada dos meus irmãos, como eu sou mais velha, quem pegou na mão deles fui eu. Mas o Paulo, ele teve um posicionamento espetacular, dele não se conformar com o que ele vinha vivendo. Sim. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Sim. Você aguenta o que tolera, ele fala muito. Sim. Enquanto você vive na sua zona de conforto, não há transformação. Sim. Então, assim, e eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus por todo esse crescimento, porque milhares e milhões de pessoas estão sendo resgatadas, e eu não diferente. Mas o que acontece? Que uns se destacam mais rápido, outros mais devagar. É o tanto de crença, de dor e de orgulho que você carrega. Aí você sabe, Márcia, mas você é orgulhosa muito. Mas como que você era orgulhosa? Não era que eu fosse nem grosseira, nem indiferente às pessoas. Eu sempre fui acolhedora, amorosa. Mas é um orgulho lá dentro. O que é um orgulho? O orgulho é uma armadura que você coloca em você para não ser mais ferida, para não ser mais. Então, assim, eu tenho que parecer perfeita aqui, porque senão, talvez a minha mãe que esteja me olhando, alguém apontar, olha ali uma ruguinha, olha ali um não sei o quê, olha o pescoço, olha a roupa. Sim. E para quem foi criticada a vida inteira, estou falando no meu caso. Sim. Então, entendeu que tinha que ser perfeito. No agir, no falar, no conduzir, nas emoções.
né? Então, para mim, foi um tempo muito maior de crescimento emocional, porque eu fiquei muito presa no perfeccionismo. Sim. E nessa questão da estética, da imagem irrepreensível, eu acabei caindo na arquitetura, porque as minhas avós todas eram muito habilidosas, eram muito criativas. A minha mãe pegou da minha avó e potencializou. Porque a mamãe desenha, a mamãe pinta, a mamãe arruma casa, a mamãe cozinha, a mamãe... não sei se bordar, mas se você pensar arranjos florais, e ela a vida inteira me levou para a cozinha, vamos fazer comida, vamos fazer bolo, vamos fazer arranjo, vamos fazer os desenhozinhos, porque no meu tempo você não tinha a decoração pronta para comprar em loja, você tinha que criar. E ela passava meses desenhando e me ensinando, e eu ali, e eu via aquilo. Mas como todo adolescente, ele está ali, mas não está ali. Sim. Mas o dom veio, estava no meu DNA. O da arquitetura. Isso. Então, porque assim, a questão estética em geral, ela tem Tá ligada? que... Sim. Porque senão você não tem campo. Porque assim, na arquitetura é uma área que você aprende. Sim. É matemática, é área, é ergonomia. Mas a sensibilidade estética é algo que você nasce. Dificilmente você aprende. Por isso que a arquitetura, você tem muitos ramos para atuar. Você não escolhe do nada, vou fazer arquitetura. Não, você vai entrando nesses caminhozinhos. Então, a minha área, Deus me deu, sei lá, tantos dons, assim, eu louvo a Deus, porque eu sou arquiteta naval. Já fiz vários barcos grandes, né, enormes, bucaneiros. Já ganhei muito prêmio nos Estados Unidos, no Boat Show de Miami, pela decoração, pelo interior design dos barcos, né? Faço corporativo, empresas, 3.000, 4.000 metros quadrados. Faço eventos, né? Eventos de grande porte, 12, 15 mil pessoas. Eu crio a estrutura, crio a imagem. Faço residências, projeto casas e o interior também. Então, assim, Deus me deu uma facilidade muito grande. E eu faço tudo isso, comercial, corporativo, residencial, naval, eventos. Mas, Márcia, isso aí não vem só do material. Que ligação que você acha que tem a arquitetura do espiritual? A gente estava falando ali sobre o livro, sobre que você está escrevendo, né? Você está terminando o primeiro de orações? Não, orações vai ser o curso que a gente conta já. Tá. Mas você está escrevendo esse livro que fala sobre isso, né? Que ligação você acha que tem essa sua formação, né? Essa sua... Porque é só arquitetura de evento. Eu tenho visto algumas coisas que você faz em evento, né? Porque você faz alguns eventos aí. E cada vez que eu vou, detalhe, coisa, eu falo que tem dedo da Márcia. Que ligação que tem e como que é esse chamado, né, Márcia? Você já me contou algumas vezes que existe um chamado e que, em muitas ocasiões, você vê que você não está ali por acaso, que Deus quer que você esteja ali. Como que foi isso, Márcia? É assim, acho que tem uns 8 anos atrás que eu entendi que a minha missão era arquitetar sonhos e vidas. Uau, é isso. Então, cada casa que eu entro, assim, pela minha postura cristã, pela minha fé, eu consigo trazer harmonia. Porque a arquitetura em si, ela é tão maravilhosa, mas tão mal compreendida, mal entendida. Por quê? Porque tudo na vida tem seus dilemas, tem suas objeções, suas dificuldades, sem falar com as emoções pessoais de cada pessoa. Então, assim, você cria um projeto, tudo lindo, você tem aquela interação com o cliente, é maravilhoso, e cria, vai em loja, pega tecido, cor e tal. É muito gostoso essa fase. Mas quando você entra para a fase operacional, que não diz respeito a mim, diz respeito aos contratantes, engenheiros, eletricistas, marceneiros, que a arquitetura ela é multidisciplinar. Por dia, eu falo com mais de 250 pessoas. Sim. Entre conversas e mensagens, para você ter ideia, por dia. Gente, olha o prazer que a Márcia me deu agora de ter tirado essa hora, que eu vou te explorar até, porque você é realmente muito ocupado. Você está com um projeto aqui, um projeto ali, estou fazendo. Enquanto eu entrava aqui, você atendeu vários telefones para dar um feedback de alguma coisa, Exato. né? Então, assim, quando eu entendi verdadeiramente que eu estava ali para trazer uma harmonia, não só harmonia estética, eu estou criando ali
o meu ambiente, quando eu crio, amiga, é para criar uma condição feliz daquela vida, Sim. daquela empresa. É pensando na funcionalidade, é pensando em cada pessoa que vai sentar naquele posto de trabalho, porque ali tem um sonho naquele lugar. Sim. Tem uma missão, tem aspirações. E que as pessoas, de modo geral, não dão conta. De captar. Hoje nós somos números, mas quando eu estou criando algo, eu não estou criando para mim. Eu entro na sintonia do meu cliente. Tanto quando eu vou numa loja escolher alguma coisa, eu separo isso. Ela assim, e aí? É isso? Isso o quê? Você já escolheu? Digo, já. Você tem... Aí, como é que você sabe se o seu cliente vai gostar? Eu sei. Pode colocar tudo isso aqui na mesa. Deixa tudo separado das amostras, que amanhã eu trago. E quando chega o cliente, eu amei, é isso que eu quero. Aí a moça olha para mim e diz assim, hoje não mais, né? Só fornecedores não. Como é que você entende? E às vezes eu estou com 2 pessoas na mesma loja, cada um pensando, o que é bonito para um não é bonito para o outro no meu coração. Sim. E eu consigo dissociar os clientes e todos os dois ficarem felizes. E eu também, com a escolha desse e com as escolhas do outro. Isso vem só de estudo, Márcia? Você reconhece a espiritualidade ali? É Jesus. É Jesus, não dá. É porque é muito sentimento, é muito feeling, é muita sensibilidade e entrar nos sentimentos do outro. Eu gosto de fazer sempre uma anamnese. Dou para eles, dou para meus clientes, umas 4 páginas de perguntas, técnicas. Mas o emocional é todo momento que eu estou aqui. Então, eu já cheguei em obras para orar, para abençoar, para declarar, para exortar. Sabe? Porque os clientes estão ali com as suas emoções, nem todos são cisados, nem todos estão preparados. Então, assim, eu chego naquela hora ali para trazer a paz. Mas só eu consegui fazer isso no dia que eu tive paz. Porque você dá o que você tem. Sim. Você não dá o que você não tem. Sim. Não é verdade? Mas você sempre foi cristã? Sempre. Quando que você conheceu Jesus? Assim, meus pais sempre foram muito católicos. Iam demais à igreja. Todo sábado ou todo domingo nós estávamos na igreja. E eu sempre gostei dessa conexão. Nunca fui aquela, não quero ir. Não, nunca existiu essa palavra. Sempre que eu estava na igreja, mesmo criança, eu estava lá na igreja. Eu estava. Então, todos os ritos católicos eu fiz. Inclusive, me casei na igreja católica. Mas o Paulo, meu irmão, foi o primeiro a se tornar evangélico. E quando... tenho um tio pastor. E quando eu estava num momento difícil da minha vida, que eu me separei do meu primeiro marido, foi muito difícil para mim a separação, muito sofrimento, muita dor, com 2 crianças, 12, 13 anos, sonhos, né, cascata de sonhos caindo. Desabando. De situação de uma família, que a família dele já era também minha família, fazia parte da minha família, já que a minha não morava no Ceará. Então, a família que eu tinha era dele, então era uma separação de muitas coisas. E o Paulo falou, vamos para a igreja comigo, vamos lá. E eu comecei a ir e encontrei um Jesus vivo. Uau. Era um Jesus presente, mas se tornou vivo, fiel, justo e com promessas reais para a minha vida. Então, eu comecei a mergulhar e entrar não só como um fariseu, todo domingo na igreja, só lendo a Bíblia. Sim. Mas entrei em grupos pequenos, grupo de mulheres, comecei a me envolver, a fazer os congressos da igreja, para poder me aprofundar e tirar daquilo ali, sabe, espremer e tirar um sumo que fosse verdadeiramente me nutrir, fosse me transformar. Então, assim, a igreja veio para mim de uma forma assim, muito poderosa no meu sustento espiritual, emocional e físico. E nesse tempo, eu adquiri algumas doenças autoimunes, que foram assim, eram para a morte. Eram para a morte. Era para eu estar deitada numa cama, assim, eu levantar o braço. Eu segurava aqui no meu celular e eu não tinha força e meu braço caía. Nas obras eu não conseguia mais me ajoelhar para fazer uma medição.
Eu sentava no chão porque eu sabia que eu não ia ter condição de permanecer nem 30 segundos sentada. E foi uma, foi duas, foi três, foram 4 doenças autoimunes, uma em cima da outra. E interessante que uma anulava a outra, mas a outra estava ali. Enfim, a minha postura cristã, que eu já estava adquirindo ali, foi que me sustentou. A olhar para aquilo que eu estava passando, no emocional e no físico, de uma forma de se, eu vou passar por isso, eu vou suportar, eu vou dar conta. Mas eu não ia dar conta só se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse promessas reais para a minha vida. Né? Então, foram anos muito difíceis desde então. E me casei, e meus filhos adolescentes, e dificuldades nessa dinâmica de marido novo, de estar com todo mundo junto. Então, foi uma dinâmica muito difícil, né? E que me aproximou ainda mais de Cristo. Muitas pessoas nesses desafios da vida se enfraquecem na fé. E você se fortaleceu. Foi. E cada vez eu busquei mais a Cristo, né? Tem uma frase que diz assim, só tem 2 jeitos de você chegar a Jesus. Ou pela dor ou pelo amor. E eu cheguei pelos 2. Não posso mentir que mais pela dor. Mas, e a gente é forjada na dor. Quando tudo tá bom, não tem forja. Quando tudo tá bom, a gente acaba entrando numa zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E você não consegue perceber que os sinais estão te chamando para coisa muito maior se você está se conformando com menos, né? Então, assim, foi cada dia um mergulhar no Senhor maior, um aprofundamento na palavra e no espiritual e no emocional com os cursos da Febracis. E hoje, eu já com 61 anos, tenho uma missão muito grande no meu coração. Não deixar que as gerações passem pelo que eu passei. É isso. A Márcia está hoje aqui no lugar certo, porque é exatamente essa a função desse podcast, a sua história, transformar, para que a pessoa tenha consciência e que não passe por aquilo que passou, que a gente passou, né? E se passar de uma forma mais leve, né, Márcia? É como você falou, muita gente vai até Jesus pela dor. E por que não ir pelo amor? Exato, né? E o meu primeiro livro que eu escrevi em 2008, ele falava vida organizada, a vida mais organizada enriquece. E era uma dor que eu tinha muito grande e que eu via na casa dos meus clientes uma bagunça surreal. Se eu era bagunçada interiormente, nas minhas gavetas, ali aquela dinâmica de papéis, o resto era tudo muito organizado, mas aquilo também me incomodava. E quando eu via a casa de um cliente, eu dizia, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Sim. Aí escrevi um livro, lancei na Bienal, palestrei pelo Brasil inteiro falando sobre ele, vendi muito, mas quando a gente não está muito pronta para viver as bênçãos do Senhor, Sim. quando a gente deixa as crenças negativas gritarem mais, então ele ficou acomodado. Mas não é essa posição que eu vou ter com o novo livro, porque isso ainda é muito mais forte. E nesse livro eu estou falando sobre algo que todo mundo devia entender, que o problema nós todos está na identidade. E a identidade, ela vem por crenças, por aquilo que eu acredito. E na hora que eu não acredito que eu não sou tão boa assim, eu não mereço coisas boas. E quando eu não mereço coisas boas, eu me saboto. Isso às vezes a gente não aprende só dentro da igreja, né, Márcia? Não, na igreja não. Na igreja não. A gente precisa estar nos lugares certos, conhecimento certo e com as pessoas certas, como você. Amém. Dando a oportunidade da gente falar aqui para mais pessoas e dizer que é possível mudar. É real uma mudança e pode ser rápido. Não precisa levar uma jornada como eu estou levando de 20 anos. Porque, assim, a gente vive ciclos, né? Então, eu tive uma infância muito boa, tive uma juventude maravilhosa. E aí eu fui perdendo minha identidade. Perdendo identidade. Cheguei bem aqui, sem saber mais quem eu era.
E na hora que eu entendi que os meus resultados não estavam tão bons, porque eu não sabia quem eu era. Eu não me posicionava com merecimento, com identidade, fazendo exageradamente por todos. O meu coração é servir, é doar, é amar. Então, assim, para mim era muito fácil, ficava mascarado. A minha identidade ficava mascarada no servir pro outro. E quando eu entendi que eu estava no fundo do poço, é porque eu estava me servindo pouco. Eu estava me amando pouco. Eu estava vivendo muito aquém da minha capacidade produtiva. Não é produção. Eu produzia muito. Mas qual era a produtividade para a Márcia? Pessoal. Onde é que estava a desarmonia? Porque só trabalhar é muito bom, só ganhar dinheiro é muito bom. Mas onde está o seu propósito? Onde é que está a harmonia do familiar, do pessoal, do profissional, do financeiro? E acaba o financeiro caindo. Estamos ligados os pilares. Porque quando você não está bem, quando você não está feliz, quando você não está vivendo a sua potencialidade em todas essas áreas, vai caindo cascata uma outra. E você não vai... Quando cai tudo no chão, é que você se assusta e diz assim, epa, agora está na hora de fazer alguma coisa. E foi assim comigo. Quando eu olhei, eu digo, epa, tá tudo errado. E assim, e de qualquer forma, todos olharam para mim, nossa, a vida da Márcia é ótima, fácil, tudo bem, toda isso, tudo aquilo, outro, tem tudo. Mas, se eu não tiver uma intimidade forjada pelo Senhor Jesus, se eu não souber quem eu sou verdadeiro, o que eu mereço, o que eu posso, não flui. A vida não flui. A vida é um peso. Isso aqui tudo doído. Fadiga. Tem tantas pessoas fadigadas, cansadas, porque não colocam a coisa mais linda, que é o equilíbrio entre o servir, o ser, o trabalhar, o amar, o se valorizar. E quando você tem um propósito, você tem um grupo que você ajuda, você tem algo especial, você já acorda diferente. Sim. Porque o trabalhar é ótimo. Todo mundo trabalha demais por quê? Porque você tira a sua mente do plano das suas dores. E você se diverte no seu trabalho. Você pode cansar, você pode reclamar, mas quando você está lá, a sua mente não está nos outros lugares. Ela está ali naquele ali, Sim. envolvida. E você vendo as coisas acontecerem, então você vai se encantando ali. Mas, no fundo, o seu ser sabe que tem coisas que precisam ser ajustadas. E você não quer olhar. Você não quer olhar o que tem que ser ajustado, o que tem que ser. Todo mundo tem algo dentro de si, sinalizando, está errado, está errado, está errado. E aí a ansiedade aumenta, porque você sabe que está errado. Mas você está seguindo por uma trilha que ela está todo tempo luz vermelha. Ei, não é que a trilha esteja errada, é porque você não parou para ajustar. Então, quanto menos você para ajustar o caminho, aumenta as pedras. E vai doendo mais o pé, e vai doendo mais. Não é? Sim. Então, no comecinho, ainda é areinha. Sim. Incomoda. Mas cada vez que você posterga um reorganizar, um realinhar emocional, físico, relacional, profissional, você está ensinando o mundo a como ser tratado. Sim. Então, por exemplo, eu estou com sede aqui. Olha só, estou com sede, quero beber água. Se eu estou aqui no podcast da Márcia, eles me dão água. E eu me submeto. Não vou perguntar, não vou pedir, porque eu estou aqui. Sim. Como é que eu vou fazer isso? Isso é orgulho. Então, se eu estou aqui no meio, poderia trazer uma água para mim? Uhum. Isso é realinhar. É um exemplo bobo. Mas eu ensino para ela como eu quero ser tratada. Sim. Mas se eu fingir que eu não estou precisando de água, o que eu estou dizendo? Eu tô dizendo para o mundo que eu não preciso ser cuidado. Eu me viro. Eu me viro. Eu aguento, eu sou forte. Depois eu bebo água. Mas só Deus sabe quanto eu estava nesse momento com a garganta seca, precisando de água. As cordas vocais. E eu me lembro que esses 2 últimos anos foram tão engraçados. Cada mulher experience que eu ia, cada método CIS que eu fui, o Paulo, meu irmão, disse assim, mãe, aprende a receber. Você está aqui, só faz dar. E eu
achava assim tão interessante. De, como assim? Como assim receber? Eu recebo tanto abraço, tanto beijo, tanto carinho. Eu dizendo pra mim, né? E ele bem, ó, aprende aí, viu? Recebe. Para de dar. E foi muito bom. Porque o Senhor falou no secreto comigo. Fica quietinha. Escuta. Recebe. Né? E eu comecei a parar para receber. Mas antes disso, eu quero contar uma coisa engraçada. Tem outra coisa que nos afasta muito da nossa vida extraordinária. É a gratidão. E há uns 6, 8 anos atrás, quando eu fiz a primeira sessão de coach com o Paulo, ele faz uma listinha aqui de gratidão. Quero 15. Você fez com o Paulo. Eu digo, gente, eu não tenho lista de gratidão, não. Aí ele olhou, não tem? Não. Só a Deus mesmo, gratidão pela minha vida. Só isso. Aí ele, nem pela sua cama. Ai, pela minha cama. Porque nessa época eu estava bem pesada. E era onde eu me refugiava, que era a minha cama. Ainda bem que eu tenho uma cama. E aí quando eu botei a cama, a Espírito Santo começou a voltar. Grato pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha... E aí acabou vindo uma cascata. E a boca fala que o coração está cheio. Então, se não saiu, é porque tinha um engasgo, tinha uma vítima sofredora aqui dentro, reinando dentro de mim. Entende? Sim. Tinha uma vítima sofredora reinando. E ao longo desses 8 anos, eu desenvolvi alta responsabilidade. Só que eu saí do oposto da vítima para a minha algoz, porque eu entendi a autorresponsabilidade, mas eu jogava o peso para mim. Sim. Eu não tinha atingido o equilíbrio, né? Eu saí, pulei e o equilíbrio fiquei desequilibrada. Então, eu continuei achando que se eu servisse mais, eu seria mais valorizada, mais aceita. Entendeu? E nesse processo, eu realinhei a amizade com 2 amigas. Lindas, amorosas, ricas, família equilibrada, estruturada, tudo prospera na vida delas. Mas elas tinham uma porção de gratidão tão grande em tudo. Elas exalavam o bom perfume de Cristo na gratidão. Se eu colocasse o copo aqui para elas, oh, amiga, você é tão maravilhosa, obrigada. Aí eu dava uma palavra, oh, que palavra linda. Era tudo que eu queria escutar, bababá. Se eu dava um contato, enfim, tudo que eu fazia. Era motivo de gratidão. Mas uma valorização tão extremosa, só que não era fake. Era derma. Era natural. Do coração. Do coração. E eu disse, Senhor, agora minha oração vai ser essa. Eu quero ser grata. Comecei a orar por gratidão, Senhor. Eu não quero ser educada, eu quero ser grata. Eu quero sentir esse prazer de estar sentada nessa mesa e estar feliz porque eu estou aqui. Não que eu não fosse, mas era adormecido o sentimento. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que, em todo lugar, eu estava muito feliz, eu estava bem. Mas não manifestava. Mas eu não deixava a emoção fluir, né? Eu não deixava manifestar emoção. Eu tinha sido treinada para estar totalmente alinhada, sem manifestar nada, sem dizer nada, porque assim a minha mãe me treinou. Uhum. Né? E só que ficar bonita. Ficar bonita, quietinha, organizada, equilibrada dentro daquele contexto ali, olhando, cuidado que as pessoas estão te vendo, que vão dizer, o julgamento. Então, eu tinha que ficar ali, educada, calada. E aí eu comecei com essa jornada e eu passei 1 ano recebendo presente na minha casa, quase que diariamente. Uau! Quase que diariamente. Era flor, era bombom, era roupa, era sapato, era bolo, era o que você pensar. Quando começou o treino de gratidão. Eu comigo mesma. Eu quero dizer para você que nós somos a nossa loteria premiada. Uau, é isso. Então, assim, eu não precisei de mentor, eu não precisei de nada. Eu precisei entender a voz que estava ecoando no meu coração e obedecer e seguir. E, assim, validar o que o outro tem e não invejar. Né? Quem aplaude atrai. O Paulo diz, né, que aplaude atrai. Então, assim, eu, graças a Deus, eu fui uma pessoa que
essa qualidade de inveja, se você perguntar, Márcia, de 0 a 10, qual a inveja que você tinha? Talvez 30. Uau. Em alguns momentos da minha vida, 30. Então, assim, eu sempre aplaudi o que os outros faziam. Mas na hora que eu entendi que gratidão era lindo, que me embobeceu, eu disse, eu quero isso para mim. Né? Então, eu comecei, Senhor, eu quero ser grata, eu quero ser grata, eu quero ser grata, eu quero ser grata. E foi isso que foi acontecendo. Então, eu comecei a atrair coisas maravilhosas, amigas boas, amigas lindas, sabe? Fiéis, honestas, que eu tinha medo até então de fazer amizades. Eu achava que as amizades, elas sempre iriam como é que eu posso dizer? Me entristecer em algum momento. Decepcionar. Me decepcionar, a palavra certa. E nesse tempo, eu disse, não, agora eu quero ter amiga. Eu sempre fui muito comunicativa, muito receptiva, sempre recebi tudo. Mas a amizade era daqui para ali, tá tudo certo. E aquilo ali para mim era suficiente. Porque a minha vida já era tão cheia de atribuições que eu não tinha tempo para amizade. E para mim também estava tudo ótimo. E a pergunta para você, será que está tudo ótimo? Você não confiar numa amiga? Você não ter tempo de qualidade? Você não se permitir lanchar, passear, brincar, rir? Quer com elas, quer com seus filhos, quer com seu marido? Você só está de casa para o trabalho, do trabalho, talvez para a academia, e acha que isso está certo? Márcia, que legal você falando sobre gratidão, que as pessoas aprendem a ser grata com quem é grato. Né? Também. Você aprendeu a ser grata com a gratidão. E eu me lembrei de que quando, você sabe, né? Perdi meu marido agora, vai fazer 8 meses, bem recente, e ele foi internado várias vezes. Várias vezes. E quando nós saímos do hospital, eu falava, Senhor, obrigado, no carro, que nem maluca, Senhor, obrigado, 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 porque nós fomos para um hospital bom, obrigado, porque nós estamos saindo, obrigada, obrigada. Eu vi obrigado, eu falava, agradece. Ah, não. E ele, eu estou saindo do hospital agora, eu vou agradecer o quê? Você saiu. Se você já pensou, e começava a mostrar para ele o lado ruim, entendeu? Porque eu estava enxergando o lado. Olha, se você não tivesse o que agradecer, você não teria ido. Olha, você foi num bom hospital. Se você não tivesse um bom plano de saúde, você não teria ido para um bom hospital. Se você não tivesse um carro para te levar até o hospital, você teria que se submeter a esperar o SAMU. E sabe Deus se ele ia chegar no tempo de te socorrer para chegar lá. Se você não tivesse Deus, não tivesse o que agradecer, você não estaria voltando para casa. E isso era muito, 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 muito nítido, a gratidão, sabe? Eu sempre tive isso comigo, sabe, Márcia? É nítido o que Deus faz com a gente sendo grata. Não é? É muito nítido. Então, assim, é muito legal você ouvir falar, não, eu aprendi. Então, eu sempre falo, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Eu falo perto da minha equipe, no meu trabalho, eu falo em casa, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Porque o que Ele nos dá e os motivos de gratidão é da hora que a gente não está atenta, né, Márcia? Se a gente estiver atenta, da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, são muitos motivos de gratidão. E é por isso que não adianta ensinar. Não é por palavras que você ensina, mas é por exemplo. Sim. O exemplo arrasta. Por isso que a Bíblia é tão forte, porque são parábolas, são exemplos de vida. Então, você vê aquilo ali, não tem como você não se tocar, você não manifestar algo diferente. Sim. Né? E você precisa decidir. Como eu decidi sentada ali no camarim. Eu sentada, me retocando aqui, a portinha fazia... abriu sozinha. E eu podia dizer, é um espírito ruim, não sei o que é ruim, né? A alma. O móvel está quebrado. É. Eu passei 30 minutos escutando o podcast anterior e a porta estava fechada. Por que ela abriu de repente? E eu decidi olhar o copo, não pelo meio vazio, mas pelo meio cheio. Né? Não pelo lado, mas entender que ele está mais cheio. Então, se tem algo que eu possa dizer aqui para você, para a audiência da Márcia, é que olhe pela visão do copo mais cheio. Enxergue o bom. Enxergue o bom. Márcia, hoje, como que o seu propósito de vida, né? Que a gente fica procurando propósito, eu sempre estava falando lá no podcast anterior, a gente fica o tempo todo buscando um propósito, né? Hoje todo mundo fala em propósito, eles não sabem que ninguém tem o propósito. O propósito é de Deus na nossa vida, né? Hoje, como que o seu propósito, que você descobriu, né? Já que o propósito que Deus colocou na sua vida, influencia na sua criação? Eu vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. O propósito é igual para todo mundo. Sim.
Na Bíblia diz, vai pregar o evangelho. Curar, exortar, abraçar, acolher. Ponto. Sim. Esse é o propósito nosso. Fim. O difícil é entender qual o meio que eu vou desenvolver o meu propósito. Então, tem pessoas que acham que fazer, viver o propósito é largar o trabalho. Sim. É ser pastor, é ser missionário. Não. Você pode ser exatamente quem você é. Até um pastor de ovelha dentro da sua empresa. Você pode ser uma missionária dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do seu grupo familiar, do seu grupo de amigos. Você pode ter um ministério, nada ligado à igreja. Você pode ter um grupo de mulheres que você lidera, um grupo de casais, de jovens, uma ONG. Você pode ter, como eu tenho, eu sou embaixadora da CGD, que é uma associação de crianças com problemas genéticos. Uau, não sabia. E que a gente precisa de muita doação, a gente precisa de muita ajuda, né? Porque são crianças que vão se degenerando ao longo do processo, né? Piorando, definhando, umas que não nascem, mas que a genética está lá e que aparece ao longo do tempo, né? Eu tive isso e se manifestou, mas Deus foi tão bom que eu tive esse milagre. E hoje eu tenho essa sensibilidade de entender que eles precisam, né, de recursos. A mãe não pode trabalhar porque tem que cuidar de uma criança com limitação física. Não, e o pior que não é emocional na maioria das vezes, é só física. Muda a vida toda. Então, assim, quando você entende que você pode muito mais do que você já faz, que você pode crescer e você pode contribuir igualmente, que você não precisa largar o seu trabalho para ter um tempo de qualidade para fazer algo que é bom. Você pode chegar na internet e todo dia de manhã dar uma palavra para alguém que é seu amigo te conhecer e essa palavra liberar. Transformar. Então, qual é o meio que você vai usar para viver o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha, que é igual para todo mundo? Né? E esse foi um motivo tão sério, amiga, que eu quase desisti da arquitetura. Porque o chamado, quando eu entrei para a Febracis, o chamado era tão grande para servir. Sim. Eu queria tanto transbordar aquilo que eu estava aprendendo, que eu comecei a me desinteressar pela arquitetura. E eu ia desinteressando, aí Deus dizia assim, epa, volta. É ali que eu te dizia, quero. é agora. Se não tiver aparecido mais 2, 3 clientes, eu vou parar. Eu vou fechar tudo. Eu vou viver só de ajudar as pessoas. Aí Deus mandava uma ruma de cliente. Ele disse, então não é para parar. Então é para continuar, é para perseverar. Né? O pastor fala que todo mundo é disfarçado de pastor. Você é uma pastora disfarçada de arquiteta. Eu sou uma pastora disfarçada a hora de empresária, a hora de... Né? E ali a gente vive o nosso propósito. E outra coisa que eu aprendi muito nessa jornada de inteligência emocional foi, assim, o não julgamento. Porque se eu olho para o meu funcionário julgando, se eu não faço perguntas poderosas, sim, uma atitude errada, eu posso entender que ele está querendo me prejudicar, sim, que ele está sendo desleal. E muitas vezes não é sobre isso. Então, assim, eu digo para você, faça mais perguntas para as pessoas. Eu tive uma história engraçada que pode alinhar isso com você, talvez fique mais fácil de entender. Tinha uma cliente aqui em São Paulo, na Alphaville, uma casa muito grande no Tamboré. E como eu moro no Ceará e tenho clientes no Brasil todo, então eu viajo muito. E eu maximizo meu tempo e em cada região que eu estou, eu dou o meu máximo para poder o tempo ser mais resumido para eu estar em casa. sim. E aí, eu estava no Ceará e essa pessoa me mandou uma mensagem. E na hora eu quis me ofender. Essa mulher é louca. Falar agora. Tô entendendo. Que coisa. Tem gente lá para fazer o projeto, eu já entreguei. O que eu tenho com isso, com essa demanda dela? Aí eu respirei fundo. Eu já estava no processo. Aí, o que eu tinha escrito, né, no mesmo nível, eu apaguei e fiz menos. Aí eu li de novo. Não. Aí apaguei. Eu sei que eu refiz 4 vezes. Na 4ª vez, eu entrei no módulo, não de rebate, mas de acolhimento.
Porque a maioria das pessoas querem ser Ser acolhidas. acolhidas. O que elas fazem nem sempre é para agredir, mas é para chamar a tua atenção. Às vezes é para o bem, às vezes não é, mas ela quer chamar a tua atenção. E aí eu disse, amiga, me perdoe se você não entendeu o prazo do fornecedor tal. Como é que eu posso te ajudar? Mas olha, está acontecendo isso. Aí sabe o que ela diz? Que nada, eu tô aqui na Bahia, em Trancoso. Se você vai... É porque eu só me lembrei e fiz a pergunta. Se você entra no flow dela, né? Se eu entrasse na veia da ofensa, eu estaria com a minha cliente ainda? Talvez não. Ela teria me indicado para outras pessoas? Eu teria terminado o trabalho e ficou magnífico. Márcia, esse negócio de acolher, eu tô ouvindo você e tô lembrando da forma, você sempre cuida do ambiente que vai receber os Mulheres Experience, né? E ali chega mulheres de todas as formas. A gente estava falando sobre uma, né, que chegou de um jeito, estava ali, às vezes meia hora depois está diferente, às vezes só vai ficar diferente lá no final. Como que você prepara isso, Márcia? Porque quando você está arrumando ali, você já... Você chegou, você já viu aqui o que tem que organizar. Lá você arruma um espaço grande que você está esperando mulheres e você já sabe que virão mulheres de todas as formas, de todos os jeitos, com a espiritualidade baixa, sem espiritualidade nenhuma, com gratidão, sem gratidão nenhuma, com fé, sem fé. Né, ali chegam mulheres de todas as formas. Eu ficaria aqui horas contando transformações que eu tive através de mulheres e cada pedacinho dali fala com a gente. Como que é o seu preparo? Quais são os pilares que você acha importante, que você usa ali, que você fala, não, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque vai chegar mulheres, vai chegar pessoas de toda forma. Como é que você faz isso, Márcia? Na verdade, tudo começa da Camila, né, e da equipe dela. Ela tem um leque de cores e ela tem um tema específico. A gente passa isso antes. Então, o que eu recebo é o tema e as cores. E aí eu oro a Deus, né? Digo, Senhor, apresenta aqui o que você quer. Mas sempre minha cabeça é a melhor forma de experiência para ela, a condição para a Camila fluir, para a equipe trabalhar de uma forma funcional e organizada, uma forma que todas as condições que eu aprendi na minha arquitetura para oferecer a elas. Então, área quadrada para elas ficarem, local do lanche mais próximo, sabe? A climatização, a forma que a gente faz muitos instagramáveis, né? Sim. Então, que a fila não seja fluida, que não fique as pessoas incomodadas por aquilo ali. A temperatura, a gente muitas vezes consegue controlar, porque tem ambientes que já vêm controlado e outros que não tem, que a gente precisa criar essa condição. Então, assim, que elas se inspirem, assim, a minha ideia é que elas olhem aqui assim, eu saí do meu mundo e estou entrando num mundo maravilhoso agora. No mundo que eu esqueço o mundo lá fora e eu entro e mergulho num mundo totalmente novo e diferente. E cada estado que acontece o Mulheres Experience traz uma energia diferente. O local traz, assim, uma inspiração diferente para mim, né? O da Realeza, você estava da Realeza, não estava no Cumbuco? Eu não fui. Eu perdi. O da Realeza foi um dos mais sofisticados, porque o tema era Realeza. Gente, por que eu não fui? Senhor, me fale. Então, assim, cada ano as pessoas... esse tá mais lindo que o outro. Esse tá mais lindo que o outro. E cada ano eu escuto assim, nossa, esse tá perfeito. Esse tá melhor do que o outro. Por incrível que pareça. E não é por incrível que pareça. É porque o meu emocional, ele tá evoluindo com mulheres. E uma pessoa curada, Cura o muito. resultado é muito melhor. Não quer dizer que uma pessoa ferida não faça coisas boas. Tem tantos profissionais que trazem coisas lindas, maravilhosas, mas não é isso. Mas é a essência do que sai. É a essência. Porque todo meu projeto eu deixo uma essência ali, né? E eu procuro ser a essência do Senhor. Que não seja a minha. Mas se a minha é do Senhor, a minha vai estar lá. Meu DNA, meus dedinhos vão estar tocados em cada parte. Né? Então, assim, o Mulheres e todo o projeto é preparado com bastante antecedência. O de fevereiro, o de março agora, 11, 12, 13, que vai ser no Beach Park,
em Fortaleza, que eu vou, nesse eu vou. Nós Coloca tudo lá. vamos. Que nós vamos. E a gente sabe que cada vez que nós vamos para uma, a gente é transformada de forma fantástica, né? De forma São saltos quânticos que a gente dá no Mulheres Experience, né? Mas sabe que eu estava comparando, você vai voltar a falar sobre esse de Fortaleza, que agora eu tô curiosa. Mas eu estava comparando que a primeira vez que eu fui para Disney com meu filho, a gente vê que eles preparam um mundo encantado, né? Que você entra ali no mundo e que na hora que você está ali, você pensa que aquele mundo existe. E quando você sai totalmente despreparado para enfrentar aquele mundo ali. Olha só. E quando eu voltei da Disney com meu filho, para a primeira vez que nós fomos, eu tive que colocar ele na psicóloga, tive que reforçar, porque ele queria viver aquele mundo encantado da Disney aqui fora. E olha a comparação que eu faço agora. Quando a gente entra no mundo do Mulheres Experience, a gente tem um preparo tão grande, me arrepia de ver, porque cada vez que eu vou, eu tenho uma transformação. A gente tem um preparo tão grande, tão incrível, que quando eu saio daquele mundo, eu me sinto totalmente preparada para o mundo que está aqui fora. E eu fico pensando, Senhor, o quanto é bom duas coisas. O quanto é bom você ser transformada para viver o que é bom aqui fora. Porque quando você é mostrado só o mundo encantado, quando ele não consegue te mostrar o que existe por trás daquele mundo encantado, você chega lá e vê o mundo encantado, você não tem preparo nenhum para sair aqui. E quando você entra no Mulheres Experience, você é transformado, você sai com uma consciência tão grande de que você está transformada e que você está preparada. Cada vez você sai um pouco mais preparado para enfrentar aquele mundo aqui fora. Verdade. Para enfrentar aquele mundo aqui fora. Então, a importância da gente não ver o mundo como um mundo encantado. Né? Ele é encantado, mas eu preciso estar preparado, eu preciso estar... É o que você disse, eu tenho que estar num constante. Às vezes eu falo assim, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade formada hoje, mas você disse que em algum momento você perdeu a sua identidade. Sim. E as pessoas imaginam que eu sei hoje quem eu sou, a filha amada de Deus, eu estou nesse papel e tudo. E a gente não lembra, ou não cai a nossa ficha de que em qualquer momento a gente pode perder aquela identidade, que a gente pode esquecer que nós somos a filha amada de Deus, a gente pode esquecer que tudo está ali e que a gente tem só aqui tomar posse, você estava ali falando. E as pessoas ficam querendo fazer coisas e esquecem que está tudo feito, que eu não tenho que fazer mais nada. Eu preciso usufruir de uma forma equilibrada. Como filha amada de Deus que sou. E aí, por isso eu queria saber, Márcia, por isso eu perguntei para você, como é que vocês preparam? Você falou para mim assim, um dia eu falei, Márcia, gente, eu sou tão grata como uma pessoa como a Camila Vieira, ela dá tanto dela para poder transformar a vida. Meu Deus, como que ela... É muita coisa que ela faz para transformar vidas. Você me falou, Márcia, você não sabe o preço que ela paga. Que preço você tem pago, Márcia? Pois é. O preço que eu tenho pago, vou dizer para você, quando a gente tem propósito é leve. Leve. Pode doer, pode aparecer vários levantes, vários problemas. Mas quando você está firme no Senhor, levanta. Mas você está tão assim, ciente de que você não está só nessa batalha, que você tem alguém com você. A fé que a pastora... que a missionária Ângela Maria, ela fala muito, né? A fé de conseguir a geladeira, o carro, enfim, é essa. Então, levanta, mas hoje eu posso dizer para você, Márcia, tem coisas que me consumiam antes. Hoje não me consomem nada. Eu olho para aquela circunstância, é isso, tá bom, deixa eu ir ali. E a Camila, minha cunhada, é essa, que parece um negócio gigante, a mesma hora, ela enfrenta. Porque uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela enfrenta, ela não finge, ela não dá meia volta e sai. A grande trunfo que eu estou falando para vocês é que, lembra do equilibrar a rota? Que a pessoa vai andando, é areinha, vai virar pedra, pedregulho. Se eu conseguir enfrentar aqui e resolver o problema aqui, na frente não é mais problema. Eu já aprendi com isso e na frente eu não tenho mais que lidar com aquilo. Eu vou lidar com outra coisa mais fortificada.
Aí, aqui no meio do caminho, eu aprendi, enfrentei, olhei, ajustei, mais forte. E avanço, e avanço. Então, cada nível que eu vou, os desafios acabam sendo maiores. Mas quando eu paro para olhar de frente aquele problema, aprender aquela lição, eu saio fortalecida, fortalecida. Então, assim, a trajetória acaba sendo, assim, meteórica para cima. Mas quando eu não enfrento, quando eu dou meia volta, quando eu não consigo dizer para mim que eu estou passando aquele problema, eu estou acabando com a minha vida. Eu estou dizendo não para mim mesma. Então, o fardo que nós temos para nós é leve, né? A gente olha o fardo do outro como pesado. Você falou assim, Márcia, você não sabe o preço que a Camila está pagando, que ela paga. Eu perguntei para você, e o preço que você paga? Você falou, é leve. É leve. Então, eu entendo que quando nós temos o nosso chamado, quando nós estamos aqui vivendo o propósito de Deus, é leve. Por mais que você diga, não, igual eu digo assim, eu passei um tempo, né, cuidando do meu marido, eu passei tempos de deserto, e as pessoas falavam assim, nossa, como que ela aguenta? Como que ela passa por isso? E Como sorrindo, que ela passa aqui? né? E sorrindo, como que ela passa por isso? Porque quando eu entendo que eu sou a filha amada de Deus, o fardo é leve. E ele vai usar. Agora eu estou escrevendo meu livro, eu vou lançar, vamos falar um pouquinho. Eu preciso contar isso. Gente, porque as pessoas têm ideia daquilo que a gente está passando como um fardo. E aí, muitas vezes, ela vê aquilo e ela pega como um exemplo ruim. E às vezes ela vai viver aquilo que eu estou vivendo, que eu vivi. Ela vai passar por alguma situação parecida, algum deserto parecido, e aí ali ela se perde. Porque ela viu o que eu passei. Então, eu preciso contar. Márcia, quando eu falo, eu estou terminando meu livro, eu vou publicar meu livro, porque eu preciso contar que o fardo do outro, que você está vendo, que você imagina que é pesado, e que se fosse com você, você não aguenta, você aguenta. Você aguenta, porque o fardo que Deus te dá é leve. É leve, então a gente precisa escrever. Eu vou colocar no livro, a gente precisa escrever, colocar no livro para as pessoas lerem a história. Eu quis muito trazer você, Márcia. Um dos motivos foi esse, porque as pessoas precisam saber que você teve um chamado, que você teve um propósito, que você vive um processo de transformação. Você tem vivido a cada dia um processo de transformação, e que se você não cuidar, você vai perder a sua identidade, assim como você perdeu. De novo e de novo. Então, quando eles falam assim, agora eu estava ontem, essa semana, fazendo o curso de Master Coach, eu falei assim, gente, na hora que eu estou ali, eu fiquei, meu Deus, por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já entendi algum tempo atrás que eu preciso estar sempre cuidando disso. E cada vez que eu vou... Que eu renovo, que eu estou ali fazendo alguma coisa, eu sou despertada. Nessa vez, você é incrível. Eu não tem nada a ver, eu estou ali. Acho que a treinadora acho que fala, que essa mulher está olhando para mim desse jeito? Estou ali. E aí, há pouco, ela me falou uma coisa que me deu um insight. Eu falei, agora que eu vou resolver. E já mandei uma mensagem para o meu filho. Ela me resolveu um problema, Márcia. Ela não. Através do treino dela, eu resolvi um problema dentro de mim aqui. E que na hora eu mandei uma mensagem para o meu filho e eu resolvi. Olha só. E eu resolvi. E às vezes a gente fica assim, não, é tarde. O que eu vou fazer num treinamento do Paulo Vieira na Febracis com 60 anos? Sabe? Semana que vem eu já vou no outro. Porque já tem um outro de inteligência financeira que eu falei, para que eu vou fazer um curso de inteligência financeira agora? Então, é o que tem por trás daquilo que você vai buscar. Não é? Porque Deus te dá uns insights, te desperta em tanta coisa, né? Porque, assim, o conhecimento, ele liberta. Ele liberta. Então, e cada assim, vez que você vai, você é liberta de alguma coisa. E a coisa interessante é que o nosso cérebro, do jeito que eu nasci, a gente não morre, ele pode ser treinado. Ele pode ser treinado. Então, eu posso potencializá-lo ou posso estabilizar. E quando eu estabilizo, eu estou indo para a morte. Sim. Mas chegar na nossa idade, que já passou dos 60, a gente continuar firme, desenvolvendo o cérebro, as emoções e achando que a gente pode mais, a gente vai poder mais. Nós vamos aumentar a nossa longevidade com qualidade. Sim. Essa é a diferença. E é por isso que provavelmente você está escrevendo seu livro, eu já estou nesse meu segundo livro. E por isso que eu vou montar essa mentoria. É isso que eu quero saber. Você já quer ensinar. Me fala um pouco sobre essa mentoria, Márcia. Eu vou te contar. Engraçado que tudo que a gente passa nessa vida, que a gente vai ensinar, é uma dor nossa. Sim. Por muitos anos da minha vida, mesmo tendo o Senhor Jesus, eu tive muita dificuldade de orar.
a ponto de não sair nem voz, nem som, nada da minha boca. E quando você vai crescendo, e quando você vai se desafiando, e quando você vai apostando, e quando você diz, chega, isso acabou para mim, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver meia boca, quando eu quero viver algo melhor. E eu vi que se eu conseguisse explicar para as mulheres, para os homens, como orar, como se destravar para orar, quais são os princípios, os valores, as objeções, as dificuldades, qual é o valor, o que acontece, as consequências. E exercícios práticos nessa mentoria, que toda a dor que eles estão passando vai cair por terra, porque vão aprender elementos básicos que talvez, não, eu sei orar. Ok, orar, o que é orar? É comunicar com o Senhor Jesus, é falar do coração. O que é uma reza? Uma reza é você pegar uma oração escrita e você ler várias vezes. Sim. Né? E muitas vezes, tem muitas pessoas que estão ali, as mesmas palavras, Sim. mas sem conexão com o Senhor Jesus. E o Jesus, nosso Deus, Ele quer conexão, Ele quer saber do nosso coração, Ele quer nos escutar, Ele quer que seja ouvido. E as pessoas estão com corações automáticos, pedindo, como o Senhor Jesus, Ele fosse um boneco, faz isso, faz aquilo, um robô. E o nosso Senhor não é robô. Ele não é alguém que você mande, Ele não é isso. O Filho pede ao Pai e o Espírito Santo executa. Tem essa tríade aqui que precisa estar no jogo. Tem outro elemento que você vai aprender no treinamento, que é a obediência. Como que a obediência, entrando aqui, vai fazer que a minha vida faça sentido, que as minhas orações cheguem ao Pai, que o Filho se compadeça de nós, peça ao Pai e o Espírito Santo execute através de circunstâncias, através de pessoas. Como? Esse é o grande desafio. Está todo mundo orando, saindo palavras, e não é de intimidade com o Senhor. Qual é o lugar que eu tenho que orar? Será que as pessoas estão sabendo? Que lugar? A palavra de Deus diz, ora em todo tempo e lugar. Mas será que é só assim? Ou será que tem algo mais que precisa ser compreendido, entendido? Oração ligada na terra, ligada no céu. Sim. Beleza? Mas será que essas palavras vieram recheadas de sentimento, de entendimento? Ou elas estão pulando lá em cima, o que não foi resolvido aqui? E o que está aqui? Como é que eu chego no final da escada se eu não subo degrau por degrau? Então, a minha oração está bem aqui. Mas e aqui? Não foi resolvido? Não tem oração que chegue ao Pai. Deus entende por gemidos inexprimíveis. Mas quando é uma ligação direta, com sentimento, entendimento, concordância com a palavra. Então, tem muitas condições que fazem uma oração não chegar lá em cima. Ansiedade, orgulho, prepotência, falta de perdão. E que as pessoas, na maioria, não sabem, porque não lê a Bíblia com total profundidade, não é? Então, assim, eu quero trazer esse entendimento. Esse é não é meu desafio, a palavra não é desafio, mas é um desejo do meu coração. E o melhor, porque quando eu ensino, eu também aprendo. Vai solidificando em mim. Então, assim, para mim vai ser um prazer, uma alegria. E tirar do meu tempo de trabalho, esse é que seria o desafiador. Mas quando tem propósito, tudo acontece. Mas já imagino o quanto que você vai transformar. Eu digo que muitas vezes a gente vê uma pessoa famosa, aí tem uma pessoa famosa, eu quero muito conhecer, eu quero muito chegar, e quando eu chegar eu vou falar isso, vou falar aquilo. Só que eu não conheço dele. Porque às vezes a gente vê a pessoa famosa lá, a gente conhece aquilo que ela está passando ali, mas a gente não conhece a pessoa por trás das câmeras. E aí, quando eu chego perto do famoso, travo. Eu não sei o que pedir, porque eu não conheço dele. Eu não sei nada, então eu travo porque eu não sei o que pedir, eu não sei como falar, eu não sei o que eu vou falar.
E eu acho que está muito ligada a intimidade. Acho que quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu consigo orar. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu consigo pedir. Quanto mais eu sei dele, mais eu consigo falar, Senhor, dá para você fazer isso para mim? Porque eu sei do que ele é capaz, né? Eu já quero estar nesse seu curso. E deixa eu Quando só me fazer fala... um parêntese aqui. E vocês sabem como é que tem intimidade com Cristo? Por exemplo, eu sei o que a Márcia gosta, o que ela não gosta. Mas eu não sei o que ela gosta de comer. Eu sei que ela gosta de carne. Sim, eu gosto. Ela gosta de carne. Quando a gente tem intimidade, a gente sabe que as pessoas gostam. Mas eu Sim. preciso ter convivência. Sim, Porque se eu não conviver muito, é uma amiga, não é íntima. sim. E para eu conhecer Deus e orar como ela falou, eu preciso ler a palavra. É outro condicionamento, né, que eu vou falar com bem. Então, eu não conheço a Cristo se eu não ler a palavra. O que ele pode, o que ele não pode, quais são as promessas que tem para mim na palavra, quais são as exortações, o que eu não devo fazer. Então, se você quer fazer esse curso, lê Provérbios, todo dia que ali é um manual do ser humano. Um deles que está na Bíblia. Só são 31 capítulos, então é fácil de você começar agora. Já ler todo dia e perguntar a Deus, o que isso faz sentido para mim? O que eu faço que eu não faço nesse capítulo de Provérbios? O que abriu meus olhos? E o que eu posso melhorar? Então, quando você lê a Bíblia, você tem que perguntar sempre essas coisas. Né, Márcia? Muito. E aí, quando lê verdadeiramente a Bíblia, você vai entender. Ai, Deus quer isso para mim. Ai, Deus tem isso para mim. Ah, então tá. E você começa a usar as palavras da Bíblia nas suas orações. E a palavra na Bíblia ela tem tanto poder que quando você usa, você sobe muito, a sua oração sobe ainda mais rápido. Márcia, a gente estava falando sobre o mulheres, e eu ia te perguntar ali se existe ou existiu um momento ali, ou em algum desses episódios, como é que é? Algum momento que você falou, nossa, aquilo ali fez a diferença. Sei lá, o Instagram, ele, ou um lugar, ou palco, alguma coisa que você tenha preparado ali, que você sentiu que aquilo ali transformou alguém? Você tem um momento, uma passagem? Na verdade, tudo é harmonia que a gente coloca ali, né? Então, assim, eu penso em cada cantinho, mas a transformação, sabe como é que ela vem? Eu digo que o ambiente, ele acolhe para transformar. Eu crio um ambiente para a Camila poder voar, fluir e derramar. Mas a transformação de cada pessoa é o contato olho a olho com outra. É o contato com o olho no Paulo, quando ele está no palco, com a Camila, com a Margot, com todos aqueles que são trazidos até nós, com aquele conhecimento, essa interação entre nós, que a mudança acontece. O ambiente acolhe, o ambiente propicia. É como uma casa de uma família. Por exemplo, eu fiz um quarto de um jovem, ele queria todo preto. E naquela hora eu entendi que aquela família, que aquela criança estava passando por um deserto. E não era ela, eram os pais que não estavam olhando para a criança. Eu queria viver no mundo negro. Porque cada cor, ela diz alguma coisa para nós. O cheiro diz, a cor diz, o som diz, a textura fala. Então, quando eu vou desenhar, criar, eu e minha equipe, algum ambiente, nós estamos pensando em todos esses detalhes. A neurociência, ela é real. Eu trago muita planta para humanizar, para acolher. Nossa, mas como você bota planta? Isso se chama biofilia. Biofilia. E planta natural para dentro de empresas comerciais? Sim. Sim. Há um refresh da alma. Porque a nossa essência é natural. A nossa essência é de terra, é planta. Sabe? A nossa essência é essa. Nós hoje vivemos no mundo vertical porque cresceu, porque a evolução fez isso. Mas a nossa essência é do natural. Então, tudo que é natural enche as nossas almas. Quando você está na praia, quando você está na floresta, quando você está no monte, qual é a sensação? Quando você está no cerrado,
quantos sentimentos não brota de gratidão. Você olha aquele Pantanal, você olha os mares, você olha as montanhas, a cachoeira caindo. Você olha as nuvens. Ontem eu nunca tinha visto um arco-íris duplo no céu em Alphaville. Duplo. E eu já peguei para mim, né? Senhor, obrigado por essa aliança. É para mim. Estou no caminho certo. Sopra teus ventos para mim. Então, assim, a gente tem que estar atento aos sinais e tomar para nós como posse. Não é, eu olhei, tá. Não, uau, é meu. Aliança com o Senhor, grandes caminhos, porta abriu, é para mim, portas grandes vão abrir. E se empolgar. Porque se eu não me empolgar, não tem emoção. E quando não tem emoção nas minhas atitudes, não tem ambiente que fique bonito. Ele pode ser lindo. Você já viram aquelas mulheres lindas, culturais, que botaram o bumbum, botaram o peito, botaram a cara, parecendo umas bonecas? Sim. É igual uma decoração que não tem essência. A essência dela só está no estético. Não está na emoção que exala. Não está no bom perfume de Cristo que sai. Não está na harmonia dos espaços. Então, assim, esse é o meu dom. E que eu entendi que Deus quer que eu estenda da estrutura de uma arquitetura, de uma ambiência, para as pessoas. E outro dia eu parei assim, se meu irmão tem 300 empresas, o outro tem 4, o outro tem 3, o outro tem... por que eu não tenho o meu ministério? Como assim? Será que eu não dou conta? Eu também sou a filha amada de Deus. Se eu sou a filha amada de Deus? Não. E aí eu entendi que uma agenda organizada determina destinos. E é como a pastora, a missionária Ângela estava dizendo. E a vida que eu deixei de salvar? Porque eu fiquei quieta. Então, assim, que a gente tenha, como você, Márcia, que está aqui nesse podcast, sempre trazendo conteúdos fortes, transformações fortes. Porque se nós não trouxermos essa inspiração, mostrar para o mundo que é possível, que você pode sim ter uma identidade renovada, que você não precisa se sucumbir a um casamento difícil, que você não precisa se sucumbir a um trabalho que tira a sua alma, que você não precisa se submeter ao que seus filhos querem te impor, mas que você é a mãe, que você merece se colocar, ou o pai, que você merece sim se firmar como pai, e não se colocar como alguém submisso à vontade do filho, né? Porque muitas vezes os pais não educam bem porque querem ser amigo dos filhos. Sim. Mas não quero ser amigo do meu filho, não, você quer, sabe por quê? Porque se você não consegue exercer autoridade, alguém vai exercer. Sim. E esse posicionamento é que a identidade firmada, compreendida, sabendo a sua singularidade. Porque eu tenho um propósito. A Márcia tem outro. Sim. O Yuri tem outro. A Patrícia, a Rebeca, o Tiago, a Henri, a Tina. Cada um tem o seu. E a coisa mais linda é a gente entender que o meu é o meu não é o dele. E aí eu deixo de cobiçar. E aí eu deixo de olhar para dentro de mim, para tirar, né, a minha melhor versão. Pode ser fácil? Pode. Mas normalmente é difícil, porque a gente não quer parar para ajustar e alinhar. A gente prefere ficar no automático, fazer, ou se esconder em depressão, se esconder em dor, se esconder no marido, se esconder nos filhos, e cada vez ir murchando. Muitas vezes tem jeito, mas precisa ter aquele chega, né, Márcia? Ô, Márcia, tem um deserto, um desafio que nós passamos que, às vezes, se eu passar de novo, vai ser uma tortura. Mas você tem um desafio, ou um deserto que você passou, que hoje você pode passar novamente, que já não vai ser, que você aprendeu com ele? Você lembra de alguma coisa assim que você tenha passado e que hoje, se acontecer na sua vida, você vai falar... Tudo bem, se acontecer... É porque acontece algumas coisas com a gente, em alguns momentos da vida, que a gente fala, caramba, isso eu não vou aguentar. Mas acontece algumas coisas na nossa vida, em alguns momentos, que você fala, tira de letra isso aí, né? Tem alguma coisa, algum fato que você fala assim, não, aconteceu e hoje, se acontecer...
Eu falo, eu vou te contar. tchau. Assim, eu que fui treinada para perfeição, para fazer tudo perfeito, para se posicionar, para olhar, para sentar, andava com o livro na cabeça, não abria braço. Então, o meu treinamento me trouxe a não... Como é que eu posso dizer para você? A alinhar o desejo de todo mundo. Então, eu tinha que ser perfeita para agradar. Meu marido disse que eu sofria de agradice. Sofre, eu digo sofria. Mas, assim, para não desapontar o outro, ou para ter a validação, para ter o acolhimento. Então, assim, quando eu entendi que eu não precisava da permissão de ninguém, esse foi um grande estouro na minha vida. Então, por exemplo, eu não precisava mais da minha mãe para validar, nem meu pai, nem ninguém fora, nem cliente nenhum. Porque quando você sabe que você faz certo, você precisa se comunicar certo. E esse foi um desafio que eu tive. Porque como eu queria trabalhar poupando meus clientes, eu arrogava, a arrogância como é. Eu arrogava para mim todos os trabalhos. Eu não deixava chegar o que o engenheiro fazia de errado, o outro fazia de errado, e tentava contornar. Sim. Mas tem coisas que Deus falou assim, ei, me dá a tua cruz. Por que eu não dividia com o cliente? Por que eu não dividia com o outro? Por que eu tentava fazer tudo só? Assumir outras responsabilidades. Assumir outras responsabilidades. Então, hoje, eu aprendi a delegar, aprendi a dividir. A chegar para o meu cliente e dizer, não, mas eu marquei com você meio-dia. Eu disse, não, eu marquei com você de estar no momento certo. A minha previsão era meio-dia. Mas a hora que eu vou chegar, com certeza, vai ser a hora certa. Ah, mas você não sei... E aí eu sempre tenho uma pontuação positiva, exortando, porque a maioria das pessoas, elas querem te fazer... Robozinho. Um robozinho se sentir inferiorizadas, Sim. entendeu? Se sentir... Mostrar o seu erro, né? Mostrar o seu erro, apontar seu erro, entendeu? Eu tinha marcado com uma cliente aqui, meio-dia e meio com ela. Iam uns profissionais e tal, só que eu estava numa reunião muito importante. Ela mandou uma pergunta e eu fugi. Nós somos passíveis. E é outra questão que a gente, como adulto, tem que entender. Eu erro também. Sim. Né? Eu erro e preciso pedir desculpa em algum momento. Não posso dizer, eu fingi que não errei, não. E aí eu esqueci. Quando acabou a reunião, meu Deus, eu marquei com a moça. Eu fiquei de dar resposta para ela. Sim. Aí vim correndo da empresa que eu estava para casa. E no meio do caminho, o que eu fiz? Essa é a grande trunfo. Eu digo, eu comecei a negociar com a minha mente. Eu não deixei que aquela dor, aquela angústia de um erro, do suposto erro, porque nunca é erro, sempre algum feedback, sempre alguma condição que você tem que ver. E eu disse assim, não, eu sou ousada, eu vou ligar para ela, eu vou pedir perdão, eu não vou me sentir inferiorizada, eu não vou me sentir errada, eu vou dizer que a realidade, que aconteceu um problema, eu vou enfrentar. Sim. E no áudio eu disse, olha, amiga, eu não sei se já está evoluindo, como está, eu não tenho feedback daí, mas independente da hora que eu chegar, eu só saio na hora que eu terminar. Sim. Nem que eu contrate outras pessoas, mas vai acontecer. Preciso finalizar o que eu estou fazendo. Eu vou para ela, né? Porque o meu compromisso era esse. Então, eu tenho compromisso com o que eu falo. Mas a minha dor de desapontar sempre foi muito grande. Eu me sentia péssima. E aí eu fui dizer, não, eu sou forte, eu sou sábia, eu sou poderosa, eu entendo, e eu consigo, e eu dou conta, sabe? E eu sou prática, eu sou determinada, eu sou ousada. E comecei a trazer... Não lembro se eram essas palavras, mas palavras que iam reequilibrar aprovações as minhas emoções. Porque era muito fácil, diante daquilo, ela te mandava uma mensagem, fazendo uma pergunta específica. Sim. Eu olhei, mas não consegui responder. A reunião me levou para outro mundo. Quando acabou, eu me lembrei de, puxa, eu não consegui nem responder. Eu podia ter dito, olha só, foi meu aprendizado. Olha, você me desculpe, agora realmente eu não consigo falar com você.
Você me perdoa? Outro momento eu vou falar, agora não dá. Porque todo mundo acha que pelo advento do celular, todo mundo está disponível a toda hora, mas não está. Sim. Não é? Só que você tem que dar esse limite. E esse é o aprendizado da minha vida, é o limite e essa comunicação, de não deixar que as emoções, elas me dominem, mas eu voltar o controle absoluto dela. Então, eu cheguei lá no condomínio, abrindo a porta, querendo abrir a porta e demorando, como se não tivesse tendo uma resposta dela, uma não autorização. Respirei fundo. Você pode abrir o portão? Eu estou aqui fora. Papapá. Não, já pedi. Com outra voz. Já estava, nem sei como, já estava com outra voz. Que podia ter sido bem grosseira, assim, entre aspas, né? E ao longo do dia, a voz dela ela foi acalmando, que eu estava presente lá. Então, qual foi o meu erro? Foi não ter dado limite. Qual foi o meu aprendizado que eu já vivi? Parar com a emoção negativa, me validando com aquilo que eu sou e que não estava manifestando. Sim. E com a capacidade de eu resolver aquilo que eu errei. Então, assim, hoje, o limite para mim sempre foi um desafio. Hoje eu já melhorei. E o meu desejo do meu coração hoje é, Senhor, da mesma forma que o Senhor me ensinou a ser grata, me ensina a dar limite para mim e para os outros. Porque o maior limite é que eu dou para mim. Não é o que eu dou para os outros. Não é o não que eu dou. Ou nem o sim. É saber até quando eu posso ir, até quando eu posso parar. Até quando isso é bom, até quando isso não é bom para mim. Porque Deus, Ele colocou você em primeiro lugar. Somos bilhões no mundo. Mas para Deus, eu sou única, você é única. E o primeiro lugar tem que ser para mim. O primeiro lugar tem que ser favorável para mim. Eu tenho que me validar. Lembra da identidade? Quando você começa a não ter alegria na vida, pode entender. A sua identidade está mascarada. Você está toda enlameada, sem se conseguir ver o reflexo da beleza que você é. Não estou falando da perfeição de nariz, queixo, não. Mas a beleza que tem dentro de você. E que por essa lamaçal, você não está se enxergando. E quando você não se enxerga, você não se dá alegria, não dá prazer. Então, eu quero dizer que os momentos da minha vida que eu reconheci que a minha identidade estava no lixo, na lata do lixo, que eu estava toda suja, foi quando eu vi que eu não tinha, na minha rotina diária, não tinha alegria. Não tinha prazer. Você começou a mudar seu prazer. Esquecer dele. Por quê? Quem está me pedindo? Pedindo. O luto tem um tempo. A Bíblia é bem cara. Tem um tempo de prantear, tem um tempo de colher, tem um tempo para tudo. Mas se a gente não se determinar como você, Márcia, determina um tempo para o seu luto, Deus não quer que você passe a vida inteira sofrendo. Ele quer usar aquele luto para algo maior. Verdade. Ele quer usar a dor da Márcia, a falta de limite para algo maior. Verdade. Não é só curar a Márcia. É o que a Márcia tem para oferecer porque foi curada. Quantas pessoas precisam de entender que o limite delas não é que todo mundo pode entrar, que você é uma terra sem dono e que todo mundo pode entrar. Tira o colar, tira o brinco. Eu tinha um cunhado, uma pessoa muito querida, muito rico. E ele fazia assim, ele ia lá no pescoço da esposa, eu tirava o colar e dava para uma cunhada. Tirava da esposa, tirava a pulseira, tirava o relógio e dava. Uhum. Que já era dela. Que era dela. Eu nunca aceitei. Ele pegava, me dava, botava aqui. Daqui a meia hora eu tirava. Toma, cunhada, é seu. Nem todo mundo fazia. Mas eu não iria fazer. Aquilo que não é meu, não é meu. Aí você diz assim, não, eu faço questão de te dar. Uhum. Veio dela, né? Aí eu receberia. Veio dela. Né? Então, assim, é na vida. A gente não pode querer o que é do outro. A gente não pode pegar a carreira do outro. A gente não pode entrar porque uma área açaí está dando certo, todo mundo vai para o açaí. Não é porque a fulana está fazendo mentoria disso, de mulher, que todo mundo tem que fazer. Não é sobre isso. É sobre você encontrar a sua essência e tirar o seu talento, a sua dor, juntar talento e dor
para transbordar para o mundo e trazer mulheres Coisa boa, e né? homens de uma forma Melhores. de verem suas melhores versões. Ô, Márcia, a gente começou, a gente já está caminhando para o fim. A gente já está quase 1h30, mas a gente está caminhando para o fim. Nossa! Mas eu tenho coisa ainda que eu quero saber. Nós começamos a nossa conversa, você dizendo, Márcia, a minha mãe, a minha avó, a minha família, a gente tinha que estar arrumadinha, a gente tinha que estar isso, a gente tinha que estar... Ele meio que... Eu não sei se foi isso que eu entendi. Ele meio que me limitaram durante um certo tempo, porque de repente você queria se expandir ou fazer do seu jeito, né? E você tinha que estar ali, arrumadinha. Você está o tempo todo que você está sentada aí, você está se ajeitando, você está Você vê? se arrumando, você está... reflexo ainda. O quanto que isso ainda te incomoda? Muito. Assim, de 0 a 10... Porque você está num caminho de transformação. Isso. E você já mudou. Até porque a gente é nítido, a mudança, né? O caminho que você faz. Mas antes eu fazia isso, hoje eu faço... Hoje eu tenho sentimento, tenho transformação. Aquilo que eu faço, eu faço da minha espiritualidade. Vem de mim, vem de dentro de mim. Eu já não faço mais só para agradar as pessoas. Né? Mas existe um processo, um tempo para a gente mudar tudo aquilo, né? O quanto que hoje isso ainda... Você falou, Márcia, você sempre está curada. Às vezes a gente passa a vida inteira e ainda tem um percentual de cura. Mas hoje, em percentual, quanto que isso ainda te incomoda? Ou te... É assim, a imagem para mim, se eu olhar aqui para a câmera e ver alguma coisa errada, eu vou querer ajeitar aqui o cabelo Sim. e tal, enfim. Vou querer ajeitar a gola e nananá. Se eu não ver, tá tudo ótimo. Mas se eu me ver ali, eu vou querer ajeitar alguma coisa. Por quê? É uma memória... A gente vive o forte impacto emocional ou por repetidas entradas na nossa vida. Lembra que eu falei que quando eu fosse dar... Quanto mais eu dou cursos e falo para mulheres, mais eu sou curada. Então, assim, eu não estou hoje preocupada com isso. E uma vez eu disse para minha mãe, e ela reclamando do meu cabelo e tal, e disse assim... Ai, filha, eu vou te dar um tratamento tal. Eu disse, mãe, eu tenho 50 e poucos anos. A senhora acha que eu não sei como tratar do cabelo, mãe? Eu já tentei de tudo e não deu certo. Uhum. Foi na época da pandemia e não sei o que aconteceu com o meu cabelo. Ele ficou muito estranho e tudo. Por mais que eu tentasse arrumar, fazer tratamentos, eu não ficava. E naquele dia ela chegou bem incisiva assim. Aí eu disse, mãe, eu te amo muito. Mas deixa eu contar para a senhora uma coisa. Quem gostar de mim vai ser com cabelo arrupiado, cabelo liso, despenteada, descalça, calçada, bem vestida. Eu não estou mais preocupada, mãe. Eu só estarei do lado de pessoas que verdadeiramente gostem de mim pelo quem eu sou. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu visto, não é se eu tenho uma bolsa de marca ou não. Eu não tô interessada com isso. Mas... se eu lhe incomodo tanto assim, porque sempre ela tinha uma acusação para trazer. Se eu lhe incomodo tanto assim, mãe, eu vou diminuir as minhas idas para sua casa. E tá tudo certo, eu não quero lhe ofender, eu não quero lhe magoar. Mas, no fundo, ela queria dizer assim, eu amo tanto a minha filha que eu quero ver ela... Eu quero continuar dentro. Até eu entender esse processo, que não era para me maltratar, mas era para me levantar... Uhum. Eu levei muito tempo para ter essa compreensão. Mas as emoções se alojam na carne e o cognitivo é mais rápido. Mas o que está na carne é mais devagar, entende? É que a gente demora um pouquinho para ver. Eu estava falando ontem no curso e alguém me perguntou assim, o que você mais aprendeu com o seu marido? Em que tempo, né? Eu falei assim, o que eu mais aprendi com ele... do que ele fez em todos os anos, eu aprendi uma coisa que ele tentou me ensinar, ou talvez eu quisesse enxergar o tempo todo naquele período, e eu não aprendi. Eu só aprendi nos 3 dias que ele estava nos cuidados paliativos, foi que ele sempre falou o que ele quis falar. E eu sempre tentei falar para ele, não fala isso, não fala aquilo. Ou não fala isso para a pessoa, você vai estar chateando, não fala isso para a pessoa, você está, sabe? E muitas pessoas que ele conheceu, que estavam ali naquele processo, que foi até lá, enquanto ele já não falava, ele só ouvia, muito obrigada, porque o senhor falou isso, falou aquilo, e eu aprendi com o senhor. O senhor falou isso, falou aquilo, eu aprendi com o senhor. Muitas pessoas que passou, e muitas pessoas que ouviram aquilo que eu pedi para ele calar.
Olha só. Então, eu aprendi, eu falei assim, gente, o que eu mais aprendi foi aquilo, porque o tempo todo eu quis falar para ele, não, fica quieto, fica quieto. E muitas vezes a gente quer falar alguma coisa e eu falo, não, eu não vou falar para a Márcia isso, porque ela vai se chatear. E muitas vezes eu te desperto em alguma coisa. Eu sei que muitas pessoas não vão me ouvir se eu não estiver arrumada. Eles não vão parar para ouvir. Entendeu? Então, eu já sei que se eu arrumar meu cabelo, hoje eu vou falar um monte de coisa aqui para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês, eu falei assim, gente, se eu não parar e não arrumar meu cabelo, não fazer uma maquiagem, não fazer alguma coisa que você tem que olhar, porque de repente eu me apresento aqui mal arrumada, né, Márcia? Mal arrumada, sem maquiagem, sem me preparar. E a gente começa um podcast. Quando você começar a assistir o podcast, você já fala. Já desistiu? Quem é essa mulher aí? Não é? Eu vou ter que ouvir essa mulher desse Qual é o jeito. conteúdo que ela tem? O que tem por trás de uma pessoa que ainda não entendeu o que a imagem dela fala? Então, a gente precisa saber que você comunica, né? Eu fiz agora, você comunica o tempo todo. Mas o que você quer comunicar? O que eu vou corrigir que a Márcia comunica, que eu vou falar, não, Márcia, você não precisa falar, você tem que falar isso, tem que falar isso, falar aquilo. Então, muitas vezes eu preciso saber por que eu estou comunicando aquilo. Então, por que ele comunicou aquilo o tempo todo? O que foi comunicado para ele o tempo todo? De que forma foi falado para ele o tempo todo? Né? E mesmo assim, com aquilo, olha quantas pessoas que foram ali e aprendeu. Mas eu falo assim, que pena que muitas pessoas só aprendem na hora que tá, ou que só fala que aprendeu na hora que a pessoa está indo. Verdade. E é tão complicado você falar assim, ó, por mais que tenha te travado em algum lugar o que a sua família falou, que a sua mãe, a forma que falou, olha o que você falou para sua mãe e despertou. Eu não vou poder ficar falando, né? Isso, eu quero a minha filha aqui comigo, né? E é claro que na hora que você foi, né, ela deve ter pensado assim, gente, se eu falar mais uma vez, ela não vai vir aqui. E o que é mais importante para mim é a presença dela. E foi uma cura nessa hora. Foi uma cura para ela e foi uma cura para mim, porque eu também entendi. Deus, o Espírito Santo foi tão bom, que eu entendi que ela não queria me espizinhar. Ela queria que eu tivesse bom ao mesmo tempo. Mas eu consegui dar para ela o limite certo. Mãe, eu estou na minha casa de praia. É um ambiente de descanso, de relaxo. Eu posso estar de qualquer jeito. Sim. Né? Mas, olha a pegada por trás. Olha a pegada por trás. Tem um limite muito tênue. Né? Se eu estou com outras pessoas... O que eu estou comunicando? Eu não estava desleixada, não, tá? Só para ficar claro. Assim. Tinha alguns fiozinhos. Não estava desleixada, nem coisada, não. Para os olhos dela, sim. Uhum. Mas quando eu não me cuido, o que eu estou dizendo para o mundo? Como é que eu quero que o mundo me trate? Porque do jeito que eu me trato, se eu não estou me tratando bem. Exatamente. Assim, e eu digo para todo mundo, gente, você acordar arrumada. Você tem vontade de falar na internet, você tem condição de postar alguma coisa. Mas quando você está feia, você não quer nada. Você não quer vídeo, você não quer ver nada. Você quer se esconder. E aí você revela as dores que você está trazendo. A gente tem algumas experiências aí no escritório de que às vezes quer gravar algum stories para falar sobre alguma coisa e aí a pessoa fala assim, não, hoje eu não posso. Porque hoje, olha meu cabelo como tá, olha minha maquiagem. Eu falo, e por que você não tá com o cabelo arrumado e maquiada? Por muito você tá ali dentro do seu trabalho comunicando com os seus amigos, com o seu colega. Por muito tempo eu botei filtro. Sim. Aí o Paulo, minha irmã, o povo quer viver a cor, assim. Não quer ver filtro, não. Quer ver vida real. Não quer fingimento, não. Graças a Deus você está envelhecendo. Glória a Deus, senão você estava morta. Sim. Que besteira, por que eu tenho que aparecer mais ou menos e gritando aquela crença da perfeição? Pergunta se hoje eu uso filtro. 10% do tempo só. E é naquele dia que eu estou mais cansada, que eu tô assim mais, sabe? O cabelo tá bagunçado. E o filtro dá... Um filtro leve, lógico, né? Não é aqueles que mudam nariz, cor de olho. Mas será que você não mudou e hoje você não precisa mais de filtro? É isso que eu estou dizendo. Eu que mudei. Eu sei que mudou. Eu envelheci. Mas eu passei a me olhar com esse olhar de aceitação. Exatamente isso. Mas precisou todo esse processo, provavelmente com a minha mãe, desse entendimento. Eu chego lá, às vezes, com o cabelo todo bagunçado. Tá linda.
Eu, Eu lembro que eu assisti agora, um tempo atrás, uma reportagem da Sandy Júnior, ela falando que ela não consegue sair de casa sem maquiagem. Ela dorme maquiada, acorda maquiada. Ela não faz nada sem maquiagem. Ela não faz nada. Eu fiquei pensando, meu Deus, em que momento que ela olha assim e fala, essa sou eu? Ela fala assim, se eu tirar a maquiagem e olhar no espelho, eu já não sei quem sou eu. Porque eu sou aquela pessoa maquiada. A hora que durmo, a hora que levanta. eu tenho uma amiga que ela disse que ela sem cílios, ela não se reconhece. Olha. Ela disse, eu tenho que viver de cílio, não dá. É. Ô, Márcia, para a gente encerrar, diga aí para as pessoas como que elas podem fazer, ou que técnica, de que forma ela pode parar para ouvir a voz de Deus dentro daquilo que ela faz, dentro da profissão dela. Para ela ouvir a voz de Deus, que é isso que você está fazendo aí é só fantasia. De que forma que ela... Assim, na verdade, se tem algo que eu diga para você é, tenha um quarto secreto. Tem um ambiente sem estímulo, sem janela. Pode até ter se você for uma pessoa concentrada. Mas um quarto secreto pode ser seu banheiro, o seu closet, o seu quarto. Pode ser qualquer ambiente que você realmente pare. Pode ser uma praia, que você pare ali e fique escutando a Deus. Mas como não é fácil você estar numa praia todo o tempo, né? Pode ser que você não viva num ambiente desse, ou de uma serra, ou de um campo, que você vai estar na natureza, porque o melhor lugar para conectar com o Senhor é na natureza e sem fazer nada. Mas dentro do seu secreto com o Senhor, ali você vai poder trazer aquela paz, trazer aquele... Senhor, vem aqui, eu quero te escutar. Eu estou aqui, eu e o Senhor. Fala para mim. E é um exercício diário, porque não é uma coisa fácil. A primeira vez que eu me permiti fazer, o desafio era 15 minutos. Com 3 minutos eu já estava agoniada aqui na cadeira. Olhando ali, o passarinho, olhando não sei o quê. Aí eu respirava, lembrava de uma coisa que eu tinha que ligar. Então, assim, começa pela respiração. Vai conectando com o seu pé. A meditação não é à toa, gente. Com o pé, com o braço, com o joelho, com a cabeça, com o pescoço. Vai concentrando, sabe, a visão em alguma coisa. Ou no sol, ou na nuvem, ou aqui nessa mesa. Fica olhando. Que em algum momento que você silenciar aquela voz que te perturba o dia inteiro, vai entrar a voz do Senhor. Porque espaço vazio, gente, ele não fica. Ele não fica. Ele vai ser preenchido de alguma coisa. E que seja do Senhor Jesus, que não seja de pensamentos ruins. E para finalizar, eu quero contar uma coisa que eu tive. Eu fiz uma pergunta. No coaching integral sistêmico, tem o auto-coaching. É uma técnica que a gente faz de perguntas poderosas numa noite. Você faz tantas perguntas. Dias depois você responde aquelas perguntas. E eu perguntei, Senhor, como é que eu faço para ser mais produtiva e leve? E aí, 3 dias depois eu estava dirigindo. Não tinha pego papel, não tinha pego nada. Estava dirigindo, indo para uma casa de praia. E eu só com pensamento. O que eu vou falar, Zé, lá? Eu de noite tenho que estar na igreja. Vai ter piscina, tem mar. Vão querer que eu tome banho. Vão querer que eu não sei o quê. E agora? E o que eu vou falar para a pessoa? Eu vou estar sozinha com não sei o quê. Foi falando com você mesmo. Aí Deus falou assim... Calma. Não, ele falou pior. Ele falou assim, experimenta colocar os teus sonhos no pensamento. Para de perder tempo. Porque você se distrai com preocupação. Se você tivesse daqui da sua casa até chegar lá, com os objetivos que você quer, focado nos objetivos que você quer, ou na comunicação, ou nas perguntas que você quer ser respondida, você vai ter uma vida mais produtiva, mais leve e mais feliz. Porque você não vai estar perdendo tempo com abobrinha, mas sim com os sonhos que você quer executar. É isso. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. E você aí, o que tem te distraído dentro da sua profissão, que você não entendeu ainda que você vive o propósito de Deus naquilo que você faz? Se você percebeu o que te distrai nesse podcast, e você tem uma amiga, você tem uma irmã, um parente, um vizinho, que também ainda não se encontrou dentro daquilo que ele faz, em transformar vidas, mande esse podcast para ele, que ele também vai ser transformado através da história da minha amiga Márcia. Muito obrigada, viu, Márcia? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tem um presente aqui para te dar. A gente sempre esquece do presente.
Ai, Para marcar aqui a sua presença aqui no nosso podcast, né, com a sua história transformadora, que eu tenho certeza absoluta que vai transformar vidas. ai, eu amo caneca. É. Eu tenho coleção. Pois é, agora você tem uma que a sua história conecta. Uau! Onde o seu propósito ganha luz. É isso. E voz. E voz. É a mais importante. É isso, é mais importante. Eu queria ter falado um pouco mais sobre o seu livro. Você precisa vir aqui quando você lançar, falar sobre o seu livro. Né? O que ele faz, o que você espera de transformação. Olha, eu vou dizer pra você, esse livro vai ser tão poderoso. Eu acho que eu vou profetizar aqui, que vai se tornar um best-seller Uau. em menos de um ano, sabe por quê? Porque ele fala que você é uma loteria milionária e premiada. Amém? Em nome de Jesus, está profetizado, está profetizado. Quando profetiza, acontece, é isso.